Eu sou o professor Rui e a aula de hoje vai tratar sobre o comportamento à compressão dos materiais. Essa aula é sobre resistência à compressão. Tá? Dentre as propriedades de resistência mecânica, boa parte das vezes o material trabalha a compressão. Daí a importância dessa aula. Mas você vai ver que não tem novidade, é uma tensão. Só tem a novidade você entender qual que é a forma, né, que é apertando, né, essa é a compressão, qual que é a forma que o material está trabalhando. Tá? Então não deixa de ser a representação da resistência à compressão em termos de tensão, em termos de deformação. Bom, nós já listamos esse conjunto de propriedades mecânicas, né? Passando por resistência, que é a capacidade do material de suportar esforços sem entrar em colapso, sem ter deformações excessivas, né? Que inviabilizem seu uso. Rigidez, que é o quanto o material deforma mais ou menos durante seu trecho elástico. Tenacidade, energia necessária para o material entrar em colapso, quebrar. Resiliência, que é o equivalente à tenacidade, só que somente durante o trecho elástico de comportamento do material. Fluência, que é uma deformação a longo prazo lenta. E dureza, que é uma propriedade superficial do material. Resistência ao risco. Então isso aqui é um conjunto de propriedades que, em função dos seus esforços mecânicos, que o material é solicitado no estado sólido. Já falei que a gente pode complementar isso com outras propriedades dos materiais, né? Mas a aula de hoje é sobre resistência e mais especificamente ao tipo de esforço de compressão. Esforço de compressão é quando você pega um material, aplica uma força que aperta ele, né? Isso é a compressão, tentando diminuir o seu tamanho até atingir seu nível de resistência. Esse é um modelo simplificado para você entender o que acontece com o corpo de prova comprimido, né? Vamos supor que ele tem a geometria dessa linha azul tracejada. Então, quando a gente aplica uma carga, que aqui é P, na direção axial, nesse caso, apertando o material, uma compressão, o que vai acontecer? O tamanho inicial dele, que era L0, ele vai diminuir nesse valorzinho de ΔL, que é a diferença do comprimento inicial menos o final. Já falei isso em outra aula. Tá? Então, a partir desse ΔL, se você dividir ele pelo comprimento inicial, você tem essa deformação do material na direção longitudinal. Agora, ele também vai sofrer um outro tipo de deslocamento, né, de mudança de geometria. Ao mesmo tempo que ele encurta, na direção transversal à aplicação de carga, ele aumenta essa sua largura, nesse caso indicado pela letra D. Então ele tinha um D0 e vai passar a ter um outro D, a diferença dessas duas larguras vai dar o ΔD, e a partir dessa diferença a gente calcula a deformação na transversal. Tá? Então, aqui tem as fórmulas de tensão, você já conhece, carga sobre área. Quer facilitar a sua vida, usa carga em Newton, usa área em milímetro quadrado, que a tensão já dá em MPa. Tem a fórmula da deformação, que é o ΔL, dividido pelo comprimento inicial, sempre. E tem um coeficiente novo aqui no nosso curso, que é o coeficiente de Poisson. Cada material tem seu coeficiente de Poisson, que é a divisão entre as duas deformações. É a divisão entre a deformação na transversal pela deformação na longitudinal. Então os materiais têm isso, característico dele, para você conseguir, aplicando uma carga numa direção, conseguir calcular, né, o quanto ela vai se deformar na outra direção. Já mostrei esse vídeo para vocês, o rompimento de um corpo de prova de concreto, e esse valor máximo aí que vai atingir, ó, de 6.530 toneladas-força. A partir dele que você calcula a tensão máxima resistente do material, porque ele rompeu nessa carga. Se você fizer vezes 9,8, vai dar em Newton. Se você dividir pela área do corpo de prova em milímetros quadrados, vai dar a resposta em MPa. Já fiz essa conta em outra aula, não vou repetir agora. Mas agora eu coloquei essa outra pergunta aqui embaixo, né, que é: qual é a deformação na longitudinal dessa amostra, desse corpo de prova? Você sabe? Bom, veja que esse indicador do que essa prensa hidráulica mede, né, o corpo de prova está ali dentro dessa gaiola amarela, né? Ele só mede carga, tá vendo? Só tem isso no indicador, né? Não dá para ver se o corpo de prova tem algum tipo de sensor, mas também não está indicado aqui no indicador. Não dá para você medir a deformação. Se você não medir, né, não tiver um acessório, uma máquina para medir o quanto ele deslocou. A maior parte das máquinas, quando você trabalha com concreto, que é o material que mais você vai fazer controle tecnológico, é uma máquina como essa da foto, né, dessa tela. É uma máquina hidráulica, tá? Então essa parte cinza é uma bomba, né, que está ali do lado direito, que ela bombeia o óleo pelo circuito da máquina. Essa parte de baixo, que tem essas molas pretas, é o êmbolo, um pistão que vai subir e dessa forma vai apertar a sua amostra. Essa parte preta de cima fica fixa, é só um rótulo,
né? Que ele se deforma assim como rótulo para se adequar a alguma imperfeição do corpo de prova. E o único sensor que existe aqui é essa peça em azul, que se chama célula de carga, abaixo do nome da marca da prensa, né? Aí dentro é que mede a carga aplicada. Então, falei em outras aulas, né? Ó, resistência do material, você tem que apresentar em termos de tensão e deformação. Repetir isso em 100% das aulas. Aí agora eu estou dizendo para vocês, muitas das vezes que você for tratar com isso na vida profissional, você não vai ter uma máquina que meça a deformação, que meça deslocamento para você calcular a deformação. Quase sempre, né, especialmente no concreto, você vai ter uma máquina que mede somente a carga máxima. Se a sua norma técnica de controle de qualidade só exigir, só pedir a carga máxima, não tem problema nenhum. Agora, se você precisar medir, por exemplo, o módulo de elasticidade, você já vai ter que ter algum acessório aqui para conseguir medir a deformação. Mas existem máquinas, né, que elas têm esses sensores e que ela capta os dados para um computador, né? Como essa tela aqui, tá vendo? Não sei se está conseguindo ver aí o gráfico grande. Ele tem já a deformação no eixo X, a tensão no eixo Y. Porque ele tem esses sensores que estão acoplados ao corpo de prova, tá vendo? Então aí tem dois sensores, um de cada lado, né? Tem dois só para ser mais preciso, para tirar a média dos dois e você ter a resposta. Mas basicamente, cada sensor, veja aí, tem dois pontinhos que está encostando no corpo de prova. Então se o corpo de prova ele ficar mais curto, esses pontinhos aí vão se aproximar. Então basicamente o de baixo é fixo e o de cima, né, que é o sensorzinho que se movimenta. Então esse sensor é que mede o quanto o corpo de prova encurtou. Então você precisa ter algum sensor, talvez você veja alguma máquina com sensor mais antigo do que esse, uma coisa analógica, que tem um ponteirinho que você vai fazer a leitura, não importa, você tem que ter um sensor preciso o suficiente que meça esse encurtamento no caso da compressão. E aí você vai ter um resultado tensão-deformação como esse, né? Isso aqui é um material perfeitamente elástico, tá vendo? Só tem trecho reto, né? Tem deformação no eixo X, tensão no eixo Y. Bom, um conceito novo dentro do curso, mas não novo dentro de outras disciplinas que você fez, é o que a gente vai apresentar agora, que é a lei de Hooke. Tá? A lei de Hooke ela é fundamental que você entenda, porque você vai lidar com ela durante todo esse curso e você vai lidar com ela, lógico, como engenheiro, como projetista principalmente. Ela traz a relação entre tensão e deformação, sendo definido pelo módulo de elasticidade. Bom, então aqui eu apresento aqui na nossa matéria, materiais de construção, o conceito de lei de Hooke, que talvez, provavelmente, você já viu em alguma matéria de mecânica ou física, ou na mecânica dentro da física, né? Veja que a lei de Hooke, ela só é uma relação, ela mostra qual que é a relação entre tensão e deformação. Veja a fórmula, tem tensão, tem deformação e tem esse módulo aí, representado por E, que a gente chama de módulo de elasticidade. Esse módulo, quanto maior esse módulo, mais rígido é o material. Ou seja, para o mesmo nível de tensão, ele deforma menos dentro do trecho elástico, tá, gente? A lei de Hooke só é válida no trecho elástico. Por quê? Que tipo de curva essa equação representa? É uma reta que sai da origem, concorda? Se tivesse tipo mais alguma constante, né, seria uma reta que não sai da origem, né? Ela cruza o eixo Y no ponto que seria constante. Mas nesse caso não, ó, tá vendo o gráfico? É uma reta que sai da origem. Tá? Então ela diz que no trecho elástico existe uma relação direta e proporcional entre tensão e deformação. Tá, então como é que só que a questão aqui, né? Por que eu mostrei a lei de Hooke, que é essa equação, disse para vocês o que é módulo de elasticidade, ou módulo de Young, que representa a rigidez do material, e coloquei também um gráfico com dados experimentais, né? Porque como você tendo dados experimentais, você determina o módulo de elasticidade, né? Utilizando a lei de Hooke, para isso que ela serve. Se isso aqui é uma equação de uma reta, E, a constante E, que é o módulo de elasticidade, é um valor do material, ela representa o que dentro dessa reta? Ela é o coeficiente angular, né? É a inclinação da reta. Imagina que a gente tem aqui esse ângulo θ formado pela reta e pela horizontal. Qual que é a tangente, o coeficiente angular desse ângulo? É a tangente dele. Como é que você, com dados experimentais, esses que estão no gráfico, você calcula a tangente desse ângulo? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente de um triângulo retângulo formado.
Acabei de falar, isso que eu falei, você consegue calcular o módulo de elasticidade aqui, desses dados que eu estou mostrando aqui no gráfico? Dá pausa no vídeo e tenta calcular. Bom, se você tentou calcular, né, seu valor tem que ter dado 220 gigapascal. Veja como eu fiz isso. Como eu disse para vocês, E é o coeficiente angular, é o módulo de elasticidade, que é a inclinação dessa reta do meu material, que é a tangente do ângulo formado. Como a gente calcula a tangente? Cateto oposto, que é o delta sigma, delta tensão, que está lá, né, a vertical que está ali do lado direito, e o delta epsilon, né, que é o delta deformação, que está no eixo x. Então, você pode escolher qualquer ponto dessa reta para desenhar aí seu triângulo retângulo. Eu calculei o ponto máximo, que eu achei que facilitava a minha vida. Foi fácil eu ler aqui, ó. No ponto máximo, qual que é a tensão? 880, vai de 0 a 880, então o meu valor é 880 desse cateto. Qual que é o valor do delta deformação? Então, em 880 de tensão, qual que é a deformação? 0,4%. Então, vai de 0 a 0,4%. Então, meu delta deformação é 0,4%. Fazendo essa divisão, dá 220.000 MPa, ou 220 gigapascal. Bom, então eu apresentei aqui a lei de Hooke, que espero que não seja novidade, que você já tenha aprendido isso. É fácil, né? Simples o conceito, né? Só que agora eu estou apresentando para vocês uma condição bastante específica, tá? A gente sempre vai identificar o material, né, o gráfico de representação da sua resistência. A gente vai identificar o trecho elástico, que é o trecho reto, e o trecho plástico, deformação plástica, o trecho que não é reto, que tem um comportamento curvo, que é a deformação permanente. Mas eu estou dizendo aqui agora uma condição mais específica que acontece em poucos materiais, que é quando há um comportamento elástico não linear. E por que eu estou falando essa condição específica, né, que não é tão comum? Porque ela ocorre justamente no material que é mais utilizado pela gente de forma estrutural, que é o concreto. Tá, então esse gráfico eu peguei do livro do Meta e Monteiro, que é um livro específico sobre concreto, que ele define o seguinte: o concreto ele é um compósito, ele é um material formado por mais de uma fase, ele tem duas fases, a fase de matriz cimentícia e as pedras que é a brita lá dentro, né, com o agregado graúdo. Você vê, se você cortar um corpo de prova ao meio, você vai ver essas duas fases, né? E o que o Meta diz é o seguinte, que uma dessas fases tem uma rigidez maior, um módulo de elasticidade maior. Está representado aqui pela reta azul, a reta C1. E a outra fase tem um módulo menor, representado pela reta verde, a reta C3. Como o concreto é um compósito, é um material formado por mais de um material, ele tem como resultante um comportamento intermediário, que é essa curva C, a curva C2, né, que é a curva em vermelho. Só que não é uma reta intermediária, a soma das duas retas dá uma curva. O motivo disso você vai aprender em Materiais 2, né, que é uma professora, que lá é o objeto de falar sobre tecnologia do concreto, né? Aqui eu só vou falar sobre o comportamento. Lá a professora vai explicar por que é curvo, não é uma reta média, né? Mas assim, essa curva em vermelho é a curva ainda dentro do trecho elástico. Como você vai fazer com uma curva dessa para determinar o módulo de elasticidade? Como é que numa curva você vai determinar o coeficiente angular do trecho reto, se não tem trecho reto? Né? Aqui eu deixei destacado, aqui, mostrei aqui, estou representando um gráfico de tensão-deformação de uma curva. Não tem como você determinar um ângulo, porque é uma curva, em cada ponto dela o ângulo muda. Tá? Então, né, a inclinação da curva muda. Então, quando acontece isso, gente, você sempre vai consultar a norma técnica do material que você está estudando, porque existem métodos arbitrários que definem um procedimento para você calcular o módulo de elasticidade quando o comportamento é elástico não linear. O primeiro é o módulo de elasticidade tangente, esse é o nome. Tá? Que é basicamente o seguinte, nessa curva você vai determinar um ponto dela para traçar uma reta tangente. A reta tangente, ela só encosta na curva em um ponto, né? Então ela tem uma inclinação única. Se essa reta que está em rosa aí na tela, se ela mudar a inclinação nesse mesmo ponto, ela vai cruzar a curva em mais de um ponto. Tá? Então, o que a norma técnica vai colocar como arbitrário? Ela vai definir em que ponto da curva você vai traçar essa tangente. Aqui não tem nenhuma norma isso, é só para representar para vocês. Eu defini num ponto de deformação 0,1%, para te explicar. Porque cada material, a norma técnica vai dizer aonde que é esse ponto. Tá? Então, se eu pegar em 0,1%, está vendo aqui no eixo X? 0,1% subindo, né, foi aonde eu determinei que é o ponto tangente. Né? Tracei essa reta cor-de-rosa
Beleza, agora eu tenho uma reta. Você tem como calcular o módulo de elasticidade dessa reta. Veja se você entendeu. Calcule aí o módulo de elasticidade dessa reta. Bom, se você pausou o vídeo, tentou calcular, tem que ter dado 14 gigapascals, né? Bom, sendo uma reta, ela está definida, você pode calcular aí a tangente do ângulo, né? Que é como a gente calcula o módulo. Você pode traçar um triângulo retângulo em qualquer ponto aí dessa reta, qualquer trecho dessa reta, tá? Eu defini aqui entre a tensão 23 e a tensão 30 MPa. Poderia ter sido lá da tensão 10 até a tensão 34, tanto faz, né? É para dar a mesma coisa. Eu defini esses pontos, porque é uma reta, tem que dar sempre igual. O método, né, especificado em norma técnica nem sempre vai te dizer que tem que determinar esses pontos, né? Ele vai dizer qual que é o ponto da tangente. Depois é uma reta, tanto faz como você vai calcular, né? Então veja aí a equação, né? A minha fórmula, né? Como que eu calculo aí esse coeficiente angular, né? A tangente de θ é 30 menos 23, que é eu que defini isso, né? É o cateto oposto, né? Em 30, onde é a deformação? Qual que é o valor de deformação em 30 MPa? Então você vai lá em 30, desce uma vertical, vai dar 0,15% de deformação. E em 23, você desce aqui, a vertical vai dar 0,1% de deformação. Então a diferença, um menos o outro, vai dar 0,05% de deformação. Então dividir um cateto pelo outro deu 14.000 MPa, ou 14 gigapascals. O segundo método que geralmente é utilizado, aplicado nessa situação, é o método do módulo de elasticidade secante, tá? Então não é mais uma tangente, né? É essa corda aí, ou uma secante, se ela continuasse, né? Que atinge, né? Corta a curva em 2 pontos, tá? Toca a curva em 2 pontos. O que a norma vai especificar para você de modo arbitrário? Esses 2 pontos, tá? Então aqui eu defini de modo arbitrário, só para te explicar, o ponto de tensão 5 MPa e o ponto de tensão 32,5 MPa. Calcule aí, mais uma oportunidade, terceiro da aula de você calcular para ver se você entendeu. Calcule aí o módulo de elasticidade desse resultado, agora que eu tenho uma reta definida. Bom, então a mesma coisa, tá, gente? Se eu tenho uma reta, eu posso calcular, pegar qualquer trecho dessa reta para determinar um triângulo retângulo. Eu peguei as extremidades, né? Essa reta inteira para ser a hipotenusa do meu triângulo. Então eu peguei lá, o meu cateto oposto é o delta sigma, o delta tensão. Então é 32,5 menos 5 MPa, eu tenho esse delta. Eu tenho o tamanho total desse cateto. E o adjacente, qual que é a deformação em 32,5 MPa? 0,2%. Qual que é a deformação em 5 MPa? 0,02%. Então o delta, subtrair um menos o outro, eu tenho o cateto adjacente. Então, um cateto pelo outro, eu tenho aí a tangente do ângulo, tá? Que é 15.278 MPa, ou 15,3 gigapascals. Bom, por último, só uma tabela para você ter ordem de grandeza, tá? É importante o engenheiro ter ordem de grandeza. Não é para você decorar esses valores, é só para você não saber se fez uma conta muito errada, né? Então, concreto, está ali entre 15 e 40 gigapascal, o módulo de elasticidade. O aço é umas 10 vezes mais, é mais rígido do que o concreto, 210, em torno de 210 gigapascal. O alumínio é um metal menos rígido, vai deformar mais do que o aço no trecho elástico, 70 MPa, gigapascal. Fibra de carbono é uma fibra bastante utilizada de forma têxtil para reforço estrutural. Veja como ela é muito rígida, então ela vai trabalhar mesmo dentro do trecho elástico do concreto, né? É entre 200 e 450 MPa. E a borracha, que é um material que deforma muito, sempre gigapascal, tá, gente? Se eu falar MPa aqui, eu me confundi, é sempre gigapascal. Então, a borracha, né, que se deforma muito, é muito menor o módulo de elasticidade, né? É entre 0,001 gigapascal a 0,02 gigapascal. Será que você entendeu o que foi aplicado na aula de hoje, o que foi apresentado? Tá, lembre, sempre faça seu caderno em função dessas aulas, né? Assim você consegue vê-la na velocidade que você quer, que funciona mais com você, pode pausar no momento que você quiser. Tem alguma dúvida? Traga para a aula presencial. Valeu, gente!